Hoje falaremos sobre acidente vascular encefálico. Existem dois tipos de AVC, o hemorrágico e o isquêmico. Bom, para a gente entender bem qual a diferença entre eles, vamos entender aí a fisiopatologia de cada um. Então, acidente vascular encefálico, né, é uma doença grave e muito frequente, a principal causa de sequelas incapacitantes, aí, segundo a Organização Mundial da Saúde. No mundo, 6 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência do AVE. Então, estatísticas brasileiras apontam que o AVC, né, ou AVE, como principal causa de óbitos em nosso meio. Então, existem dois tipos, o isquêmico e hemorrágico. Então, vamos começar aí falando sobre o AVCI, que é acidente vascular encefálico isquêmico. Então, o que é, gente? Ele se caracteriza pela interrupção do fluxo sanguíneo, obstrução arterial por trombose ou por embolia em uma determinada área do encéfalo, tornando isquêmica. O encéfalo depende de um aporte de oxigênio e glicose, pois não tem a capacidade de armazenar essas substâncias. Em poucos minutos, sem receber esse suprimento adequado, já é o suficiente para gerar danos irreversíveis. Então, nessa imagem aqui, é possível ver uma área isquêmica, tá, gente? Vamos dar um zoom aqui, só para vocês entenderem essa área mais escura, tá bom? É a área onde ficou sem aporte de oxigênio, sem aporte de glicose. Por isso houve a morte tecidual. Então aqui uma outra imagem, né? Outra imagem aqui dá para ver também essa lesão já se formando aí. Então essa primeira aí é porque houve a obstrução de um vaso, que pode ter acontecido por um trombo, por, um, por uma obstrução gordurosa, tá bom? Agora o AVCH, ele acontece por conta da ruptura de um vaso intracraniano, gerando extravasamento de sangue para o parênquima cerebral, no espaço subaracnoide, local entre as meninges por onde circula o líquor. Então nessa região não pode haver sangue, tá, gente? Somente o líquor cefalorraquidiano, ou LCR. Por isso que é tão grave aí, porque os sintomas aparecem devido a essa compressão que as estruturas nervosas vão sofrer conforme for aumentando a pressão intracraniana. Então a imagem tomográfica aqui, gente, vocês vão ter aqui, ó, essa imagem aqui, ó, mais clarinha, tá? Vocês vão ter na tomografia, essas são imagens de tomografia, o sangue brilhando um pouquinho mais branquinho, tá? Então aqui é a diferença aqui nesse slide, o hemorrágico e o isquêmico, tá? Então um exame essencial para diagnóstico do AVC é a tomografia computadorizada, tá? Então, aqui meus exames, tá? Diferenciando para vocês quando verem aí já se atentarem mais. Bom, os sinais e sintomas do AVC, né, qualquer alteração neurológica que apareça de maneira súbita pode ser consequência de um AVC, tá? Por exemplo, fraqueza de membros inferiores, dificuldade para caminhar, alteração da fala, alterações visuais, formigamento no corpo, tontura, vertigem e rebaixamento de nível de consciência. No caso particular das hemorragias intracranianas, a única manifestação clínica pode ser uma forte dor de cabeça de início agudo. Geralmente, pessoal, uma dor nunca sofrida antes, uma dor de maior intensidade da vida. Tá? A sutileza de alguns sintomas é às vezes aí, a principal causa do retardo da procura de auxílio médico. Então, muitas pessoas aí retardam o início do tratamento, né? Atrasam
por não levar em consideração aí essa falta de força motora, dificuldade de fala. Então eles geralmente associam a estresse, a cansaço, né? E acabam aí atrapalhando um pouquinho no diagnóstico, no tempo de tratamento. Então vocês vão ver aí que o tempo é tecido nervoso. Então, fatores aí de risco, né? Pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, tabagismo, obesidade. Todos esses fatores têm tratamento eficaz, seja medicamentoso, seja por mudanças de hábitos, tá, gente? O diagnóstico do AVE, ele baseia no quadro clínico. Então, é importante uma boa avaliação, tá, do neurologista, e para que seja diferenciada a isquemia da hemorragia, é importante e indispensável uma tomografia computadorizada, tá bom, gente? E o mais rápido possível, para que se inicie rapidamente o tratamento. Então, o tratamento, independente de se for o isquêmico ou hemorrágico, o tratamento é restabelecer o fluxo sanguíneo, ou seja, fazer com que o oxigênio, a glicose, o sangue volte a circular, né? O tratamento mais eficaz para essa doença é a prevenção, né? Ou seja, identificar os fatores de risco na população e combatê-los. Nos casos de isquemia, existem 3 tipos aí de tratamento: trombolíticos, antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. É uma potente droga aprovada para o tratamento de AVE, capaz de dissolver os coágulos aí desobstruindo a artéria ocluída. Importante, tá, gente? Igualmente, na atualidade, tem sido as práticas endovasculares. Por exemplo, o Cold Retriever, que é esse catéter aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo? Que a ponta ela é especial e ele funciona como um saca-rolha para remover o coágulo. Tá? Então, quando não se consegue dissolver o coágulo utilizando os antiagregantes plaquetários, os trombolíticos, pode-se partir aí para esse tratamento com o catéter Cold Retriever, para fazer a remoção aí desse êmbolo de plaqueta aí, esse trombo que se formou no vaso. Tá vendo? Exemplificando aqui, tá? Ou, em alguns casos, fazendo a angioplastia através do cateterismo, tá, gente? O cateterismo não é feito só lá no coração, não, tá bom? Em alguns casos aí é feito também na jugular, tá bom? Nos vasos aí que vão pro cérebro, lá pro encéfalo, tá bom?